O branco é a cor de Oxalá, o lírio é a sua linda flor, a Umbanda é a sua igualdade, em nome de nosso Senhor. Boa noite a todos. Sai daí, Rafa. Tá? Sejam bem-vindos à nossa gira espiritual hoje com as crianças. Crianças essas que na realidade meio baixo. Aumenta um pouquinho lá, Fábio. Quinta-feira a garganta já está cansada. Ela falou 3 dias lá, cansada. Gira de criança, agora sim. É uma gira de uma energia leve, de uma energia sutil, porém, a criança que irá trabalhar com você, na realidade, ela não é uma criança que teve uma encarnação. Ela ainda não chegou aqui no plano material, não chegou no ciclo de reencarnações. Chamamos ela de encantado. Não falamos criança espiritual é porque é costume. Na realidade, o certo seria falar os encantados, as crianças encantadas, ou seja, naturais, que vivem dentro lá da dimensão dos pais e mães orixás, e lá evolui, e lá eles têm uma forma ainda infante, porque ainda são jovens no aprendizado. Não significa em idade. Claro que se a gente trazer aqui para o plano material, esse infante, ele vai ter entre 7 e 13 anos de idade. Mas, para ele vir trabalhar mediunicamente, ele foi instruído, ele foi preparado, foi dado a ele a instrução de como que é o mundo material, quais são as nossas necessidades. Então, eu particularmente discordo da opinião de alguns que afirmam que a criança espiritual teve alguma encarnação e teve um desencarne precoce. Um espírito que desencarna cedo, ele vai manter aquela forma ali por algum tempo. Ele ainda não tem noção de um todo espiritual. A criança que trabalha junto ao médium vem das dimensões ligadas aos orixás, ou seja, já vive dentro do domínio do orixá. Cada uma vem de um domínio diferente. Algumas de Oxum, algumas de Iemanjá, outras de Oxóssi, algumas de Ogum, enfim. Cada uma vem de um reino ou domínio da criação diferente, todas elas amparadas pelo orixá Oxumaré, que é o orixá da renovação, que é o orixá que ampara essa linha infantil, ou a linha das crianças, ou o termo usado mais pelos irmãos do candomblé, a linha de Erês. A linha infantil, ela tem, sim, seu lado positivo e negativo, direita e esquerda, sendo o Exumirim o seu lado esquerdo, atuando em outras vibrações, e assim como a criança da direita, Exumirim também não teve encarnação. Exumirim vive dentro do domínio do orixá Exumirim, e lá segue a sua evolução. Então, essa semana eu fiz um vídeo falando aí de algumas festas que nós vemos aí pela internet, e eu particularmente discordo de festas que comemoram como se fosse um aniversário para a criança. É claro que a criança, ali o espírito, não estou dizendo que ali não tenha um espírito, ele vendo a necessidade do encarnado de ter aquilo, ele até motiva o encarnado a fazer aquilo.
mas particularmente não vejo necessidade disso, porque eles não têm uma data de nascimento ou de morte, né? Então a linha das crianças, a criança que for lhe atender, ela é muito capaz. Tenho certeza que qualquer uma delas entende muito mais da ciência divina do que qualquer um de nós aqui. Porque eles foram hiper preparados para isso, tiveram anos e anos de preparação para entender a dimensão humana, para entender como nós encarnados somos, para entender as nossas aflições, entender da anatomia espiritual e material, ou seja, entender como funciona o nosso corpo. E nisso eles são fantásticos, viu? Eu costumo sempre colocar uma gira de criança após uma gira de esquerda. Porque a gira de esquerda, o Exu, a Pombagira vão tirar aquela crosta mais pesada, vão tirar ali uma força negativa, tirar um ser trevoso, e aí a criança vem o quê? Com um poder cicatrizador muito forte, uma renovação, trazendo um up para a pessoa. Eu sempre procuro, por instrução do Pai Benedito, sempre colocar, quando tem gira de criança, após uma gira de esquerda. Nem sempre dá, mas ao meu entendimento é muito bom. Porque eles, e isso já foi visto em muitos e muitos terreiros, por clarividentes, eles trazem como se fosse potes, alguns com líquidos das dimensões a qual eles estão ligados, outros trazem como se fossem saquinhos com ervas, com pós minerais, com pós cristalinos, e aí alguns trabalham com esses elementos no etérico, ajudando pessoas, principalmente pessoas que estão fragilizadas no espírito. Nosso corpo é muito frágil. Qualquer coisinha você corta, qualquer coisinha se você bater, no mínimo fica inchado, fica roxo. Se você bater a cabeça, aí é um perigo. O nosso espírito não é diferente. Ele é frágil. Frágil no quê? Nos choques energéticos com outras pessoas. Eu acho que todo mundo já se sentiu mal alguma vez quando chega perto de certas pessoas ou entra em certos lugares. Você sente no corpo, cada um tem um alarme, uns têm dor de cabeça, outros têm enjoo, outros ficam irritados, outros dá piriri. Cada um dá um troço diferente. Tem uns que dá tudo. Cada um dá um troço diferente. O que é isso? Às vezes é só energia. Às vezes é projeções espirituais de forças que estão ali naquele lugar que não querem a sua presença. Começa a projetar punhais, tridentes, começa a projetar um monte de coisa, e aquilo vai abalando o espírito. Eu acho que também todo mundo já deve ter algum sonho, já deve ter tido um sonho que alguma força estava ali perseguindo, e quando você acorda com uma dor monstro em alguma parte do corpo. Eu já acordei várias vezes assim. Não bate o pé, acorda com o pé inchado, braço dormente, braço dolorido, costas, ombro, e muitas vezes, principalmente para nós médiuns, isso daí é choques com forças trevosas que muitas vezes os nossos guias nos levam para auxiliá-los, para aprender, e aí temos esses embates, e acordamos doloridos, inchados, e no espírito com cortes. E já foi visto muitas e muitas vezes as crianças trazendo esses pós, esses preparados energéticos, cicatrizando o espírito. Porque assim como o nosso corpo, se ele tiver um corte, vai entrar bactérias,
No espírito, se tiver um corte, vai entrar bactérias astrais. E vai prejudicar mais ainda aquilo que já não está bom. Então eles entendem muito bem disso. O jeitão deles em terra é o jeito de criança. Eles manifestam esse arquétipo. Olha o barulho aí, hein? Não vou com as crianças de castigo hoje. Até perdi. Até perdi o que eu estava falando. Também não lembro. Isso, obrigado. Criança, ela manifesta o arquétipo de uma criança, obviamente. Então ela vem com aquela alegria, ela vem trazendo toda uma vibração, traz ali instrumentos que parecem brincadeira, mas a bexiga não é brincadeira. Bexiga contém ali uma vibração eólica. Quando ele passa a bexiga, ele passa a bexiga, ele está puxando para dentro daquela esfera eólica, né? Quem já fez a magia das 7 esferas vai me entender. Quem entende um pouco de magia, entende. É o mesmo princípio que o baiano usa quando ele trabalha com o coco. O coco é uma esfera vegetal. A bexiga é uma esfera eólica. Aqui é uma esfera cristalina. Então, tem fundamento a bexiga, tem fundamento o doce. Doce com grande concentração de açúcar. Então, é aqueles doces rústicos. Nada de doce da Copenhague. Eu vou dar uma olhada aqui, viu? Ó, doce assim, ó. Pirulito, bala. Por quê? O açúcar, ele é super... Ele é mais poderoso para a limpeza que o sal. Se onde vocês for diabético, informe a criança. Fale para a criança. Ela vai trabalhar de uma outra forma, tá? Não é porque é um alimento abençoado que não pode fazer mal para o seu corpo. Então, o açúcar, quando a pessoa pode ingerir, ele vai fazer um trabalho fantástico no corpo. Mas não é para comer o doce para encher barriga. É para comer concentrado. Assim, quando você toma o golinho do café do preto velho, assim, quando você dá uma bicada, quando o Exu deixa você dar uma bicada no uísque dele, na pinga, quando a pombagira dá um golinho da champanhe, aquilo é mistério, mistério que está dentro da bebida, aquela bebida está toda programada para fazer coisas. Um guia de Umbanda, toda a ação dele é muito bem pensada e tudo tem fundamento. Da tiara que uma pombagira usa na cabeça, do colar, da cigarrilha, da saia, das pulseiras, do Exu quando ele usa um brasão, quando ele usa um colar, quando ele usa uma cartola, nada é enfeite. Claro que tem gente que usa como enfeite, tem uns loucos aí. Adorei, viu, Gabi? Pombagira tomate lá. Tem gente louca, tem muita gente louca no nosso Brasil. E gente louca dentro da Umbanda, do Candomblé, dentro de tudo que é religião, tem gente louca. E na Umbanda não é diferente. Agora, quando se há o bom senso, tudo faz sentido. Tudo tem um porquê. Então hoje, aproveite, interaja. As crianças trabalham bem o campo emocional. Permita-se entrar na vibração da criança, é isso que ela quer. Você interagir com ela, quanto mais elevado você tiver, melhor você vai interagir. E ela vai trazer ali um bom passe para você, vai trabalhar seu corpo, vai trazer uma vibração gostosa. E se você conservar isso para você, você terá vários e vários dias, semanas e às vezes meses, depende de cada um, com aquilo muito bem renovado dentro de você. Certo? Nós dentro da Umbanda ainda estamos em constante aprendizado. Não existe ninguém capaz que fale, não, eu sei tudo. Não existe. A espiritualidade está sempre trazendo informações boas, novas,
informações que fundamentam muita coisa. E a nossa religião ainda precisa de muita coisa, mas já o que ela tem já é o suficiente para trazer centenas de milhares de pessoas aos seus terreiros. Terreiros pequenos, médios, grandes, na grande maioria terreiros simples. É difícil. Pega uma aguinha, molhei o mosquito. É difícil você ver um terreiro de Umbanda muito chique. É difícil você ver um terreiro chique. Você vê terreiros organizados, no máximo que dá. O terreiro de Umbanda não tem receita. A receita que tem é a colaboração dos médios, colaboração das pessoas, de uma forma voluntária, sem exploração, sem falar, olha, se você não der, o Exu não vai te ajudar. Isso não é verdade, em lugar nenhum. Divindade, poder divino não olha se você dá a contribuição ou não. Claro que alguma contribuição sempre é bem-vinda para a manutenção. E eu digo para vocês, hoje em dia há dezenas e dezenas de pessoas que querem ter um terreiro. Dezenas não, centenas. Eu conheço um monte de pessoas que poderiam ter um terreiro e não tem por causa de recursos. Aqui nessa casa aqui eu poderia apontar pelo menos 10 pessoas hoje que poderiam abrir casas aptas, mas talvez não tenha porque falta a parte material. Hoje em dia há terreiros que compartilham o mesmo espaço. Hoje isso é uma tendência lançada por alguns irmãos sacerdotes, que não é o meu caso, que aqui é a minha residência. Eu uso esse espaço praticamente todos os dias, só às sextas e alguns domingos que nós não temos atividade, então ele é bem usado. Mas há irmãos que alugam um espaço e tem uma gira por semana, às vezes uma a cada 15 dias. E aí o que alguns irmãos estão fazendo, para alguns eu achei boa ideia, no meu caso não dá, o que é compartilhando espaços. Vários terreiros usam o mesmo espaço físico. Cada um usa um dia da semana. E aí a despesa maior, que é o aluguel, é rateado e dividido pelos grupos. Hoje já existe, eu conheço terreiro aqui em São Paulo que faz isso. Se você ver algum por aí, não ache coisa esquisita. É a realidade. A grande maioria dos terreiros cobra uma mensalidade entre 50 e 150 reais dos médios. Isso vai depender do padrão financeiro e o padrão que está localizado no terreiro. Nós aqui cobramos 60 reais dos médios, aqueles que podem pagar, obviamente, que não estão desempregados, que não são pensionistas, mas nós não temos aluguel. Se tivesse aluguel aqui no Itaim, podia pôr 200 reais a mensalidade, no mínimo, e não ia dar ainda para pagar. Não ia dar. Então, gente, terreiro de Umbanda, ele é feito para a comunidade. Eu digo para vocês, não é fácil, viu? Não é fácil abrir, não é fácil manter, é uma luta diária, no material e no espiritual. Então, quando for em qualquer terreiro de Umbanda, respeite, agradeça. Não aconteceu o que você queria, você tenha certeza, não é culpa do sacerdote, do guia. Porque se você for à igreja, na missa, e pedir a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a qualquer santo, e não acontecer, você não vai culpar eles e nem o padre. Você não vai culpar.
somente não aconteceu. Você pediu para ser curado a Jesus, Nossa Senhora Aparecida, pediu ao padre, o padre fez uma oração para você, mas não deu, morreu. Aí lá do outro lado, você fala, caramba, fui lá, pedi, não aconteceu. Milhares fazem isso. Alguns conseguem. É a mesma coisa o terreiro. Você vem. Alguns têm uma doença, que é uma doença de fundo espiritual. Pode ser curada e consegue-se. Outras são doenças kármicas, não podem ser mexidas. Outras são outros porquês. A lei do retorno, disso. A mesma lei que existe na Umbanda, existe em qualquer religião. Não muda. E a mesma ação das divindades aqui é em qualquer religião. É que, infelizmente, ainda falta muito para o brasileiro tomar essa consciência. Bom, hoje a nossa gira vai ser aberta pela Marina. Marina é uma das médiuns mais antigas aqui da nossa casa. Já é preparada no sentido que já cumpriu todas as etapas que são determinadas pela espiritualidade, ou seja, ela tem competência para abrir, tem outorga, realizou já o curso de sacerdócio, e a espiritualidade está dando a oportunidade para ela abrir uma gira, comandar, fazer uma gira, porque ela está grávida, vai ficar uns tempinhos afastada, né? Vai ficar uns tempinhos afastada, e o pai Benedito falou, deixa ela abrir uma gira para ela ficar lembrando dessa gira, né? Mas não vai ser só com ela. Semana passada foi com o Gilson, Marina, esse mês aí tem a gira de Baiano, o Marção vai abrir, e assim, cada um vai treinando aí. Estou dando a oportunidade, mesmo que eu tive um dia, estou deixando aí o pessoal treinarem, abrir uma gira, comandar, isso daí lá no futuro fará uma diferença muito grande para eles, que todos eles vão ter terreiro um dia. O Márcio já está quase pronto, Priscila e o outro Márcio estão em construção, enfim, certo? Semana que vem eu vou falar com vocês da magia das 7 espadas, que é a magia que nós iremos começar no final de julho, no dia 26 de julho, de quarta-feira, a magia das 7 espadas, que é só você passar aqui e ver a minha foto ali para ver se eu gosto dessa magia. Não vou nem falar nada, só você passar, olhar ali e ver se eu gosto dessa magia. É uma das duas que eu mais uso. Não que as outras não sejam boas, claro, todas são. Mas cada um de nós se afiniza com alguma em especial. E essa eu uso bastante para, principalmente, botar as coisas em ordem. Então ela traz isso de uma forma muito simples e prática. Certo? Semana que vem eu falo um pouquinho mais, para que vocês possam entender o que é esse mistério tão fabuloso que o Orixá Ogum, o trono da lei, nos trouxe. Certo? Boa gira a todos. Semana que vem a gira de Preto Velho. Dia 10 de junho, sábado à tarde, às 16 horas, nós vamos ter uma gira para aqueles... Tem gente aí? Tá bom. Estamos com 140. Pessoal que não consegue vir de semana na nossa gira, no dia 10 de junho, às 4 da tarde, teremos uma gira de esquerda. Essa gira vai ser comandada pela minha esposa. Para aqueles que não têm oportunidade de vir de quinta-feira, ver uma gira aí de Exu e Pombagira, tá? Exu trabalha de dia, Exu trabalha de manhã, para Exu não tem horário. Marcar a gira 9 da manhã, eles vêm 9 da manhã. Tá certo? Boa gira, boa noite a todos, axé.